Olá, minha gente. Mais uma vez estamos começando o programa Mortadela ou Caviar. A esquerda sem estereótipo. Nós estamos com uma convidada muito especial que veio das terras baianas, né? Na verdade, ela veio participar de um evento aqui de jornalismo, né? E ela vai conversar com a gente. Ela é uma pessoa que tem uma expressão muito importante, Alexandre. Viu? É verdade. Que é a Sinara Menezes, né? Que vai estar... Que tem um blog chamado Socialista Moreno, que discute temas da sociedade, da política, da conjuntura e está sempre em evidência. É importante, Alexandre, que as pessoas percebam que na verdade não está sendo, essa transmissão está sendo retransmitida ao vivo, né? Mas esse momento que nós estamos gravando não é exatamente à noite, né? Não é exatamente 20h30. É importante que a gente não... Aqui é só verdade, ninguém pode enganar ninguém. E a gente aproveita para perguntar como é que está o áudio, como é que está a imagem, se está tudo bem, né? É importante para a gente esse feedback, viu, gente? Isso. Na verdade, esse é quase uma exceção de como o programa está sendo feito. Normalmente a gente faz ao vivo, mas hoje, como a gente não poderia deixar de ter essa oportunidade de ter Sinara Menezes no programa, e ela viaja logo mais agora à tarde, a gente a convidou e ela gentilmente aceitou e a gente dá as boas-vindas. Obrigada pelo convite. Bom, para não perder muito tempo de conversa, a gente vai dar as notícias muito rapidamente. A primeira notícia é que o ex-presidente, o ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB, após 20 anos de um processo longo e duradouro, eu não diria sofrido porque ele passou em casa, mas após esse período todo, ele finalmente, o trânsito em julgado da sua sentença foi em segunda instância, diga-se de passagem, em segunda instância, passou... Parecido com o de Lula, né? O tempo, parecido né? assim... Ao contrário, né? Só que não. Só que não. E ele foi preso no quartel de bombeiros lá de Minas Gerais, com algumas deferências pelo juiz que autorizou sua prisão. E isso tem sido usado por uma parte da imprensa, inclusive pelo próprio Alckmin, para dizer que a justiça no Brasil a lei é para todos. É para todos de algumas formas e para outros de outras formas. Na verdade, alguém do PSDB foi preso, né? Um boi de piranha aí apareceu aí, né? Que não voga mais. E a gente também fica sempre em dúvida que tipo de prisão, né? Por exemplo, algumas prisões eles são mostradas, né? As pessoas são... às vezes corta o cabelo, faz aquela coisa toda, algema, né? E outros a gente nunca veio à prisão, não sabe nem se ele está preso mesmo, né? Como o Eduardo Cunha, por exemplo, né? Bom, a outra notícia importante que está acontecendo, que está paralisando o país, é a greve dos caminhoneiros. Greve, aqui bem entendido, não muito bem caracterizada, porque tem apoio dos patrões, principalmente na parte que entrega combustível para partes vitais da sociedade, como os aeroportos, são empresas que são contratadas. Então existe um movimento dos caminhoneiros de uma forma mais intensa no Brasil inteiro, acontecendo nesse momento. E isso tem criado situações onde a gasolina e o óleo diesel têm subido às alturas. Inclusive em Recife chegou a R$ 7,00 a gasolina. E é verdade, Alexandre, eu quero dizer, é claro que a gente não pode comentar isso aqui porque o conteúdo é muito grande, mas a gente pede às pessoas que não entendem as coisas com superficialidade, tem que entender qual é o que está por trás disso. Nós sabemos que esse aumento de gasolina tem a ver com golpe, mas as causas reais e os objetivos reais a gente precisa entender. Então a gente não vai alongar aqui, mas as pessoas precisam estudar, ler, entender o que está acontecendo por meio. Precisa dizer que quando a Petrobras mudou a política que tinha nos governos petistas de manter a gasolina num preço só, as pessoas acharam que era só para o povo. Está vendo que é uma política que também prejudica o empresário, né? Tem dúvida. O que está acontecendo do ponto de vista prático é que a Petrobras está alinhando os preços a nível internacional. Exatamente. Que antes, mesmo com variações internacionais, a Petrobras segurava o tranco e aguentava a diferença. E essa é uma questão importante para as pessoas entenderem, para dizer que isso não é resultado do que havia. Isso é uma escolha. Governos fazem escolha. Esse governo fez escolha de, apesar da produção toda que dá suprimento ao abastecimento nacional, seja do Brasil, o Brasil tem capacidade de refino de 100% do seu petróleo. O petróleo está sendo vendido cru e está sendo importado, já refinado, o óleo diesel, de forma que está encarecendo.
Então isso é uma opção. Agora, o governo optou por agradar as pessoas que compraram ações da Petrobras em detrimento das pessoas que são os donos reais da Petrobras, que é a população brasileira. Na verdade, a Petrobras fica a serviço do rentismo, né? Tanto é que caiu 10%, né, suas ações em Nova York. Olha que interessante. Quem está reclamando, né, do fato de ter havido esse movimento, né, são exatamente os donos do mundo, os rentistas, as pessoas que... E é importante vocês falarem que os coxinhas, né, que foram às ruas achando que a gasolina ia diminuir, estão tomando uma lição agora, né? É verdade, infelizmente. A terceira notícia, e importante para a gente dar, é que agora, dia 27, domingo agora, vai ser lançada a pré-candidatura do ex-presidente Lula. É uma decisão nacional, né? O presidente Lula pode ser candidato, né? Há uma discussão jurídica sobre isso, né? Com toda a prisão injusta e essa perseguição que todo mundo já está acompanhando. E o PT decidiu que vai lançar a pré-candidatura dele em todo o Brasil. Então, na sua cidade aí, as pessoas de Natal, as pessoas de várias cidades, na verdade, deve ter algum movimento de pré-lançamento, de marcar a posição de que o presidente Lula vai ser candidato a presidente da República, pelo menos a pré-candidatura vai ser lançada, e a ideia é que isso seja construído. Agora, o Alexandre, a gente tem uma outra notícia que entra um pouco aqui, né, com a nossa convidada. Sim, talvez seja interessante avisar que dia 27, lá na rótula da Ridim. Aqui em Natal o movimento vai ser no 9 domingo horas, de manhã, 9 horas da manhã. Tá bom? Quem quiser aí pode levar a bandeira, né? Isso. Bandeira relembrando, enfim, o posicionamento, né, favorável ao nosso presidente, saudosa, nosso ex, né? Nosso querido ex, né? E o futuro, quem sabe, o tempo vai dizer. Mas é o seguinte, está sendo realizado em Natal, né, uma jornada de jornalismo, né? E nessa jornada é muito interessante, né? Bancada principalmente pelos estudantes, por várias oficinas, né? O professor Daniel, né, Lemos está à frente disso, né? E um dos convidados, né, para discutir exatamente sobre fake news, né, que eles fizeram foi exatamente da nossa Sinara Menezes, que é muito conhecida pela sua atuação, né, nas redes sociais, particularmente com essa marca, né? Essa marca de socialista moreno, né? Morena. É o nome, né, do site, né? É o nome do site, que sempre as pessoas, né? As pessoas já passaram a me chamar de socialista moreno, né? Mas é o nome do site. Mas parece que você é socialista e é morena, né? Foi essa a ideia. Baiana, né? É baiana, né? Mas mora em Brasília. Mora em Brasília, né? Então, mas não perdeu a cor. Não. Nem vai perder. E nem o sotaque. Já percebi. Bem, então ela veio aqui, né, gentilmente, né, cedeu o espacinho dela aí, né, nessa correria da vida aí, né? Ela já veio de Salvador, um conjunto de coisas, para vir aqui conversar com a gente, né? A gente que faz esse programa aqui, o Mortadela Caviar, já tem alguns meses, né? E o objetivo nosso é informar um pouco, conhecer um pouco, um objetivo que ela está trabalhando hoje em dia, né? Sim. Então a gente quer, né, Alexandre, primeiro voltar a agradecer muito a sua presença, tá? Não, eu que agradeço, é um prazer sempre estar conversando com as pessoas, eu gosto muito. Mas, Sinara, uma coisa que eu acho que talvez as pessoas tenham curiosidade, seja, por que você entrou nessa de ter essa atuação digital, com que propósito? Até porque é bom lembrar que nem todo mundo conhece, e vai a partir de hoje vai procurar e conhecer, né? Vai entrar no site, vai conhecer, né? Mas é interessante porque ela é jornalista, né? E já trabalhou inclusive em grandes meios de comunicação, como a Folha de São Paulo, a Veja, né? Carta Capital, né? Estadão, né? Quer dizer, na verdade ela já circulou pelo sistema da elite, da chamada PIG aí, né? Eu chamo mídia comercial. A mídia comercial, né? E de repente ela derivou para isso, né? Sim. Qual a importância disso, né? A importância, por que você entrou nisso, né? E você pode até dar mais detalhes, assim. Então, eu estava já há muitos anos, eu comecei muito cedo no jornalismo, né? Eu me formei com 20 anos e desde os 17 eu já trabalho com jornalismo. E logo nos meus primórdios, ainda na faculdade, trabalhei em 2 sindicatos como assessora. Foram muito importantes na minha formação de esquerda, né? Sindicato dos Petroleiros, inclusive agora participei do Congresso Nacional dos Petroleiros e foi muito gratificante para mim voltar a essas origens. E na Bahia, não foi? Na Bahia. E também no Sindicato de Telefônicos. E depois de muitos anos trabalhando na mídia comercial, você sabe que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo... Ou a gente muda completamente, ou a gente volta às origens. E eu senti essa volta às origens, ficando cada vez mais esquerdista.
E isso não é muito bem visto na mídia comercial, você ter um posicionamento à esquerda. Se você for tucano, é até bem visto, mas se você for esquerdista, não é bem visto. Na Carta Capital, eu tinha mais liberdade de me assumir publicamente como de esquerda, tanto que eu já tinha meus perfis nas redes sociais. Mas eu fui ficando com vontade de opinar mais. Como eu sempre fui repórter, repórter não opina. Repórter reporta, né, como já diz o nome. E eu gostaria de ter um espaço para eu colocar as minhas opiniões nas redes. E aí eu decidi criar um site para mim, né? Pensei nessa coisa do Darcy Ribeiro. Darcy, quando voltou ao Brasil após a anistia, com Brizola, eles pensaram num socialismo moreno, um socialismo que fosse nosso, né? Que não seguisse modelos. Darcy tinha críticas ao modelo cubano, por alguma razão, tinha crítica à União Soviética, ele achava que a gente podia ter um socialismo nosso. E como nós somos essa nação mestiça, ele pensou nessa ideia de socialismo moreno. Então, como homenagem a Darcy, eu criei o Socialista Morena e a resposta foi muito positiva desde o começo. Né? Eu continuei na Carta fazendo reportagens e em termos opinativos era o meu blog, né? E aí, passado algum tempo, eu fiquei com vontade de ficar só com o blog, que agora é um site, é uma coisa maior, tem várias postagens, né? Que o blog é uma postagem por vez. Hoje o site tem 5 postagens por vez, né? Virou mais ou menos um jornalzinho online. E você atua sozinha nele? Infelizmente, sim. A gente tem um modelo colaborativo. Equipe, exatamente. A gente tem um modelo de que os leitores contribuem para poder manter o site, né? Mas até agora a gente não conseguiu que eles contribuíssem com um volume tal que eu pudesse formar uma equipe, mas eu acho que aí vai ser. Mas tem colaboração de notícias também? Tem assim, gente. O Mortadelo Caviar pode ajudar? Pode ser ajudado? Pode sim. Tá bom, isso é importante. Mas assim, essa questão então você considera uma questão individual? Você fala assim, de repente eu voltei às origens, achei necessidade, né, de opinar e tal, mas você considera isso uma necessidade também histórica, também social? Não, exatamente. Até eu porque acho quando que a esquerda pensa nisso, claro, né? O jornalismo, eu considero que o jornalismo tem um papel social. E o papel social do jornalismo é disseminar conhecimento, que eu acho que se perdeu nesses anos, que a imprensa virou apenas opositora ao PT, né? Eles deixaram de disseminar conhecimento e passaram até a disseminar ignorância, contratando pessoas que na nossa época jamais teriam espaço na imprensa como colunistas. Alguém pensa em guardar uma coluna do Kim Kataguiri? Como a gente fazia antes com Nelson Rodrigues, Carlos Heitor Coniz, né? O nível do colunismo nos jornais baixou muito, eles são responsáveis. Hoje eu vejo aquele Reinaldo Azevedo falando a direita chucra. Ele é o precursor da direita chucra. Depois dele foram vários, só se multiplicaram esse tipo de colunista raivoso que só sabe apelidar os adversários, né? Então eu achava que eu tinha esse papel de não só ecoar a minha voz e fazer esse papel de disseminar conhecimento, como ecoar a voz de outras pessoas, de outros movimentos, que não tem espaço na mídia comercial. Então uma notícia que sai, que vira uma notinha na mídia comercial, no meu site vira uma postagem maior e que tem um alcance muito maior e as pessoas precisam se informar, né? Porque a gente sabe muito bem, né? Aí se você é socialista, né? De esquerda, sabe muito bem que não existe essa coisa de neutralidade, né? Então, por trás dos interesses da grande imprensa, que ela o que for, tem os interesses também de classe, de interesses outros. Mas você acha que houve um processo de piora nisso? Quer dizer, além de defender os interesses, defender o interesse num nível rebaixado? Como é que você avalia isso? Sim, eu falo em termos jornalísticos. Eu acho que o nível do jornalismo brasileiro caiu muito com essa história de passar a ser um partido de oposição. Né? Existe jornalismo, eu olho para outros países, né? Infelizmente nós temos uma característica que é própria nossa, né? Nossa jabuticaba. Jabuticaba ao contrário, né? Porque a jabuticaba é uma delícia. E essa jabuticaba ruim do jornalismo é o fato de que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem, de fato, pluralidade na mídia, né? Porque a Folha, por exemplo, engana seus leitores dizendo nós somos um jornal plural porque contratam gente de direita, esquerda, não sei o que, para escrever no mesmo jornal.
Não, imprensa plural é quando tem jornal de direita, de extrema direita, os jornais, cada um tem sua posição e aí sim você tem uma mídia plural. Aqui no Brasil não existe jornal de esquerda, só existe jornal de direita. Né? Sim, é verdade. O Jornal do Brasil. Então, agora o Jornal do Brasil entrou é com essa proposta de ser mais centro-esquerda, mas nós não temos como. O Uruguai tem o La República, a Argentina tem o Página 12, a Itália tem o Jornal República, tem The Guardian. Todos os países têm, nós não temos, certo? Na França. Então é possível, que eu quero chegar a isso, mas é possível você ter um jornal de direita que faça um bom jornalismo. Claro. Não é? Hoje, por exemplo, o País é um jornal que, na minha opinião, guinou muito para a direita nos últimos anos. Assim como o partido que lhe é ligado, que é o PSOE. Né? O País surge com o PSOE. Eles são parceiros. É como se o País fosse o braço midiático do PSOE. O PSOE foi indo para a direita e se tornando cada vez mais monarquista, e o País fez a mesma trajetória. Mas é um jornal que faz um excelente trabalho jornalístico, é ou não é? Isso. Tem matérias excelentes. Isso. Aqui no Brasil, os jornais foram indo cada vez mais para a direita, alguns até para a extrema direita, e o nível do jornalismo que eles produzem é cada vez mais baixo. E às vezes as pessoas ficam dizendo assim, mas que nível é esse? Porque na verdade existe uma manipulação. Quando você vê a notícia e ela tende a querer lhe manipular. O maior exemplo disso agora, o Papa fez uma declaração criticando praticamente chamando a mídia de golpista. Isso, fez isso. Aí a Folha sai essa matéria, em que o Papa, e bota uma foto do Papa onde o vento coloca um pano, aquela parte do seu vestuário sobre o seu rosto. Como se ele estivesse cego, né? Isso, ou seja, a Folha, até para dar a notícia verdadeira, ela inventa uma lorota, né? Ou seja, como se querendo dizer assim, então o Papa está dizendo isso, mas ele está sem ver as coisas direito, né? A mensagem subliminar. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho importante, né? Até para dimensionar a importância do nosso trabalho. O que a gente vê claramente é que aqui no Brasil há essa concentração, né? Há essa caracterização da mídia, particularmente a mídia televisiva, né? Onde há um monopólio gigantesco e uma manipulação, inclusive, do ponto de vista de emoções e tudo mais, né? Dizendo essa coisa do ódio, essa coisa toda. E mesmo assim, o presidente Lula, por exemplo, está na frente das pesquisas, né? Então, o que você atribui a isso? Há já uma certa resistência, uma certa vacinação da população? É uma ação mais das mídias alternativas? O que você explica um pouco essa contradição? Porque no processo eleitoral, tudo bem, porque a eleição você abre a propaganda eleitoral gratuita e aí você começa a igualar o jogo, né? Mas nesse período agora, o que explicaria então? É saudade? Eu acho que as pessoas sentiram na pele as mudanças, né? Você vê na conversa com as pessoas mais simples. Eu converso com as pessoas, por exemplo, a moça que faz faxina na casa da minha mãe. Ela fala assim, que os filhos dela todos estão se formando, inclusive uma delas é jornalista. E ela vai votar no Lula e adora e acha que quem possibilitou a filha dela estudar foi o Lula. Globo não dá jeito nisso. E é verdade, a Globo não dá jeito nisso. Não é verdade? Não é verdade que durante os anos petistas houve uma inclusão muito maior na universidade? Isso é inegável, não tem um jornal que possa dizer o contrário. E isso, quem foi beneficiado por isso, é óbvio que vai ter no Lula um grande político. Isso aí eles não vão conseguir convencer nunca. Quem melhorou de vida nos anos Lula, né, vai perceber que houve uma mudança agora com o governo Temer, né? Isso. Quando o PT não está mais no poder. E principalmente no Nordeste. Eu acho que o Nordeste tem, além de tudo, uma conscientização maior. Ao contrário do que o pessoal da imprensa no Sudeste diz, que só quem vota no Lula é ignorante, só quem vota no Lula é vagabundo e é beneficiário de Bolsa Família, é o contrário. As pessoas do Nordeste estão muito mais conscientizadas do que os paneleiros do Sudeste, que não estão tendo a ideia, mesmo quem mora na periferia, de quem foi que beneficiou eles com as políticas sociais. Acha que elas vieram do nada e acham e ficam defendendo meritocracia como se isso existisse, né? Eu sou uma pessoa muito crítica da meritocracia, né? Eu acho que existe meritocracia. Eu acho que uma pessoa que ralou
desde o princípio e conquistou coisas, ela teve seu mérito. Mas quem eu vejo encher a boca para falar de meritocracia é um bando de gente que teve tudo grátis, sabe? O Aécio adora falar em meritocracia. Aécio Neves, um cara que nunca fez nada na vida e que tudo que tem se deve ao avô. Certo? Aécio, com 20 e poucos anos, se tornou presidente da Caixa Econômica Federal. Qual o mérito que ele teve? Então, assim, eu brinco que as pessoas confundem meritocracia com patrocínio. Não é? Tem uma coisa, eu fiz um vídeo há um certo tempo atrás e colocava um dado que saiu uma pesquisa aqui no Rio Grande do Norte muito interessante. A última pesquisa eleitoral aqui mostrou que 25% dos empresários locais apoiavam a candidatura de Lula. Aproximadamente 17% apoiavam o Bolsonaro e apenas 2,5% apoiavam o candidato local nosso aqui, que é o Flávio Rocha, que é o dono das lojas Riachuelo. E foi muito curioso isso porque o Boulos empatava com ele, né? O Boulos empatava com ele. Então é interessante você ver que aí diz, por que os empresários, uma parcela significativa dos empresários estão nessa? Eu ia dizer no vídeo o seguinte, é porque as pessoas têm memória. Claro. Então, do mesmo jeito que o cara que o filho que não ia entrar na universidade entrou, da mesma maneira que ele comeu, que ele passou a viajar, que ele passou a ter qualidade de vida, o empresário também ganhou dinheiro com isso. Né? Então, como as pessoas têm memória, por isso que as pessoas estão apostando na volta de Lula. Né? Então, mas e a gente não tem nenhum pinguinho de contribuição nisso? Os sites independentes? Claro, eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito forte nas redes sociais. Né? Eu me surpreendo às vezes com o alcance que a gente tem nas redes, né? E as pessoas estão lá, né, olhando. Hoje a maior parte das pessoas no Brasil tem acesso às redes sociais pelo celular, né? Pelo celular. O que não é tão bom no meu caso, porque eu quero que elas leiam o conteúdo do site, eu não quero que elas fiquem só no Twitter e no Facebook, mas o fato é que o nosso alcance é muito maior no celular. Então a pessoa está lá parada esperando o ônibus e está lá chegando as notícias da mídia alternativa. Então acho que a gente está fazendo um barulhinho bom. É verdade. E assim, esse desafio de fazer, né? Porque na verdade, para nós que somos a esquerda, né? Sim. Sem estereótipos, né? Nós temos o desafio de passar informações. Sim. E nós estamos no momento, né? Inclusive até uma febre mundial, de imagens e coisas superficiais, né? Então, qual o desafio de mexer com isso? Como usar os instrumentos que são muito mais de imagem, muito mais de posts, de memes, né? E como usar isso com conteúdo? Qual o desafio de botar conteúdo nos debates? Como é que você vê isso? Então, a gente tem que ceder e fazer o que? Não, acho que não. Eu acho que assim, nos últimos tempos nós temos sido vítimas desse tal algoritmo do Facebook, né? Então, a minha página, que antes deles implantarem esses algoritmos, eu tenho quase 500 mil seguidores na página do Socialista Morena no Facebook, facebook.com/Socialista Morena, mas o alcance antes dos algoritmos era muito maior, então era muito frequente eu ter, durante uma semana, 10 milhões de pessoas que frequentaram a página, né? Recentemente, com a história da prisão de Lula, de novo, explodiu, mas nossos números caíram e provavelmente com essa história das fake news é possível que eles nos persigam novamente, né? Nos últimos tempos ele voltou a bombar, né, como eles falam, a bombar, e eu acho que a gente tem que usar algumas coisas. Eu priorizo, como eu sou repórter, né, eu priorizo as postagens no site. Então eu faço os textos no site, reportagens, entrevistas, mas eu sei que na minha página no Facebook o que vai circular rapidamente são os memes, né? Fotos com... Então, existem os memes idiotas e existem os memes inteligentes. Então, eu acho que é uma arma que a gente pode usar sempre a nosso favor. Então, para aumentar a audiência, de vez em quando eu solto um meme também, algumas frases de efeito, a gente utiliza desses... O que eu não gosto é como ontem teve num debate alguém dizendo... a gente tem que publicar mais coisas curtas. Poxa, eu não quero publicar coisas curtas no meu site, porque todos esses anos no jornalismo
tinha o problema da crise do papel. E os textos foram ficando cada vez menores. Agora que eu posso fazer textos grandes, mais aprofundados, eu vou fazer textos curtos. Para quê? Eu não preciso de papel, então eu coloco vídeos, eu coloco interlinks. A pessoa não se aborrece naquele texto grande, entendeu? Qualquer coisa, agora, segure e lê depois. Né? Mas considerando essa coisa da linguagem que os espaços permitem ou têm, você não acha importante, por exemplo, que a gente consiga ter uma linguagem própria para cada um dos veículos? Eu digo isso porque eu sou novo no Twitter, né? E o que eu percebo que às vezes tem Twitters que tem uma frase. Uma frase, e ele é de um simbolismo e uma eficácia impressionante. Quer ver o exemplo? Enquanto você falava, eu me lembrando de um Twitter do cara que é um puta repórter, está me fugindo agora o nome dele, ele faz do jornal da Gazeta. Bob Fernandes. Aí Bob Fernandes, logo quando surgiu aquela coisa do Bolsonaro tá ganhando o dinheiro do auxílio moradia sem necessidade, ele botou o seguinte tweet: o bolso em bolsa. Ótimo. Isso é fantástico, porque isso é uma capacidade de síntese e ao mesmo tempo ironia fina, né, aplicada num momento curto. E assim, eu percebo nos vídeos que eu faço hoje que quando eu consigo fazer um vídeo que é curto, mas ao mesmo tempo ele consegue chegar no coração do cara, pegar na jugular, ele voa, sabe? Claro. E eu acho que a gente, porque muitas vezes a gente confunde. Essa é uma impressão que eu tenho, que eu acho que você está conseguindo fazer. Ou seja, no seu site você faz um texto mais elaborado, uma coisa. Isso. Mas mesmo os mais opinativos nos sites também são curtos. As reportagens é que eu defendo que sejam mais profundas, né? Sim, porque como que eu vou disseminar conhecimento se eu estou sendo superficial nas minhas reportagens? Não, aí a gente... Aí sim. Mas, por exemplo, tem determinados veículos que você precisa ter... Você tem que entregar para cada veículo o que ele pede. O que ele pede, exatamente. Então, por exemplo, no Twitter você tem que ser mais sintético. Exato, você tem que ser mais sintético. No Twitter, os vídeos curtos, né? O Twitter possibilita que você lance vídeo de 1 minuto. De até 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Pode subir um pouquinho. Como o meu perfil é verificado, eles me dão a possibilidade de publicar vídeos de até 10 minutos no Twitter. Sim. Então eu uso bastante o Twitter, aliás é a minha rede favorita, eu adoro. Acho muito interessante. Me parece que é a rede mais, onde você tem um debate melhor qualificado. Até o povo da direita que vai postar alguma coisa, é raro ter bobagem como você encontra no Facebook. Algumas redes eu fujo, né? Há muito custo. Por exemplo, o WhatsApp eu não tenho. Porque eu acho o WhatsApp uma tornozeleira eletrônica, sabe? Depois que você tem o WhatsApp, nunca mais você tem sossego. E eu acho que eu não quero me relacionar tanto, eu já me relaciono bastante no Twitter e no Facebook. Se eu ficar me relacionando tanto, eu não vou ter tempo de escrever, né? Sim. Então, um desafio muito grande que a gente precisa pensar é o seguinte, é a passividade da população. Porque, na verdade, para poder o sistema funcionar, ele precisa tornar o consumidor uma pessoa extremamente passiva, né? Que só vai absorver sem fazer parte ativa do processo. Então, a televisão acha muito melhor que você assista o jogo do que você jogue, né? Porque você assistindo o jogo, você vai consumir, né? E vai torcer, ou um conjunto de outras coisas. Uma novela é uma simulação da vida das pessoas, e BBB é o extremo disso, né? Então, como é que a gente pode fazer com que essas coisas que a gente está discutindo também não seja só uma coisa consumida pelas pessoas sem transformar em algo reflexivo que parte para a ação? Como é que você vê isso? Você consegue tentar ter essa preocupação quando você está elaborando? De não só a pessoa entender, mas se sentir corresponsável pelo processo, de passar a praxis, você fala, né? Isso. Esse é o grande desafio hoje, né? Que existe uma expressão chamada ativismo de sofá, né? A pessoa fica lá só achando que vai mudar o mundo pelas redes sociais. Isso não vai acontecer. As pessoas têm que ir para a rua, né? Tem que ir para a rua e eu acho que um instrumento que surgiu muito recentemente e que eu acho que tem muito futuro são os coletivos, né? Os coletivos que estão se formando, coletivos de mulheres
coletivos de mulheres negras, coletivos de pessoas de esquerda, enfim, dá para você criar todo tipo de coletivo, né? Coletivo de capoeiristas, coletivo. Esses coletivos, eu acho que é o futuro da luta nas ruas. Eu acho que a gente ainda está muito apegado às velhas formas de manifestação, né? Para impulsionar os sindicatos, por exemplo, eu acho que o sindicato tem que se dividir em coletivos. Hoje são novas formas de luta que estão surgindo. É imprescindível que as pessoas sejam protagonistas. E se atualizem, né? E para poder atrair os jovens para essas lutas, elas têm que se atualizar, né? Hoje em dia funciona muito mais você fazer uma festa dançante do que uma manifestação pura e simples na rua. Trazer música, trazer apresentações, não é verdade? E eu entrevistei outro dia uma socialista portuguesa que falou exatamente isso, que nos primórdios dos sindicatos tinham noites de baile para atrair os seus associados, né? Hoje o associado do sindicato só se interessa na hora da luta salarial. E o baile dele fica no individual dele, né? Entendeu? Trazer as pessoas a frequentarem os sindicatos, ainda mais agora que a gente vai precisar muito dos sindicatos, né? Mais do que nunca. Não é à toa que foi um dos principais ataques da reforma trabalhista, foi exatamente os sindicatos. Então. E é uma preocupação porque nunca eu acho que vamos estar numa situação que estejamos precisando tanto, né? Porque o desmonte está geral, né? Aumentou a mortalidade infantil, o Brasil voltou ao mapa da fome, o nível de desemprego aumentou 1,5 milhão de pessoas desempregadas nesses 2 anos para cá, e o curioso é o mote do governo, né, de que o Brasil voltou, vírgula, 2 anos em 20 anos em 2. Na verdade tem que tirar essa vírgula para a frase ficar mais efetiva, né? Na verdade, esse é um desafio muito grande, né, que a gente precisa ver. Agora, a pergunta objetiva é: o que fazer? Né? As pessoas estão assistindo a gente aí. O desafio é, além de assistir a gente, né, o que você, como a sua experiência, as suas ideologias, né, enfim, os seus conhecimentos e sua interface que você faz muito fortemente, né, o que você vê de futuro para a nossa população? O que a gente tem que fazer? O que as pessoas que estão assistindo precisam fazer? Acho que as pessoas têm que botar a mão na massa, né? Não adianta ficar sentado reclamando. Isso. Não adianta. Eu tenho um irmão, meu irmão mais novo, que ele é uma pessoa de direita, né? E ele reclama muito do sindicato de onde ele trabalha. Ele fala assim: poxa, mas o sindicato da minha área, a única coisa que eles fazem é baixar a cabeça para o governo. Eu falei: então se meta no sindicato. Você não está achando o sindicato ruim? Se meta no sindicato. Faça, conforme com os seus colegas que também estão insatisfeitos, uma chapa opositora. E as pessoas parecem que se acostumaram a ficar só reclamando, né? Não pode. As pessoas, não só de todas as ideologias, se elas estão insatisfeitas, elas têm que colocar a mão na massa. Então, assim, eu não gosto esses dias eu conheci, né, você que é da área médica, conheci 2 meninas estudantes de medicina, lá em Salvador. E elas falaram que o CREMEB tinha sido tomado pela direita. O que é que elas fizeram? Formaram uma chapa de esquerda e vão pro embate. É assim que é a luta política bonita, né? Isso, não é ficar difamando e caluniando as pessoas nas redes sociais. É você partir para a luta. Isso, e colocar o seu ponto de vista e ver o que isso e que vença o melhor. Isso. Mas isso é democracia. Na verdade, me parece que essa é uma boa estratégia, né? Que as pessoas, estratégia para o status quo, né? Que as pessoas que estão insatisfeitas possam dizer no Facebook, não sei o que, 2018, lá você não sei para onde, né? E achar que ali, vá para Cuba, e que ali resolve o seu problema, mesmo o pessoal de esquerda, né? Eu curti que Lula não contra Lula, pensa, isso é uma... Então, na verdade, isso de certa forma não seria uma faca de 2 gumes, né? Você tem a informação, chega nas pessoas, mas as pessoas acham que ali é o suficiente, a coisa do militante de sofá que você chamou, alguma coisa ativista assim. de sofá. Deixa eu só completar. Sofativista, o povo ainda fala isso. Sofativista. Você não acha que a gente, que eu digo a esquerda como um todo, ela perde muito tempo nesse embate entre coxinha e mortadela? Assim, veja, o que eu penso, assim, a gente
na tentativa de se contrapor ao pensamento do outro, eu deixo de apresentar uma proposta viável sobre algum argumento. Sim. Então, o cara chega e diz assim, eu estou dizendo porque eu fiz um vídeo que eu falo sobre o aumento da mortalidade infantil. E aí eu postei no Facebook e patrocinei. Aí o que é que aconteceu? As últimas 5 ou 6 postagens, as pessoas vão lá e botam Bolsonaro 2018. Ou então o cara pega e bota assim, isso é culpa do PT. Aí eu disse, olha, eu termino o vídeo dizendo, como é que você chama alguém que justifica qualquer coisa aceitando a morte de crianças? Aí eu pego e boto lá, disso, o vídeo é para você. Né? Esse vídeo é para você. Então, o que é que eu acho que a gente... Será que se ao invés da gente entrar nesse embate de ficar o tempo todo massificado, coxinha mortadela, se a gente apresentar algo diferente, porque tem uma parte dessa população aí que foi enganada, não é verdade? Tem uma parte que é coxinha mesmo, por convicção. Sim, outros são inocentes úteis. Né? Outros foram inocentes úteis que entraram nessa história e que agora estão sentindo o peso. Será que não era mais produtivo para nós que fazemos essa parte do ativismo, se a gente começasse a apontar, independente desses caras, o que a gente pensa como proposta para a sociedade? Está entendendo? A questão é justamente essa, Alexandre, o baixo nível do debate. Né? Porque aconteceu com esses anos em que a nossa imprensa virou só um partido de oposição, que o nível do debate caiu muito. Caiu muito, você não consegue levantar o nível do debate. E não é só do lado dos coxinhas, não. O lado nosso também. Às vezes eu fico me pegando em brigas lá, porque eu faço um texto, faço uma reportagem longa sobre um assunto e as pessoas não leem a reportagem. Elas não clicam no link, elas compartilham pelo título e pelo enunciado. E aí ficam fazendo perguntas que as respostas estão no texto. Então você percebe que elas não leram. Eu fico muito brava, eu falo assim, olha só, dá desânimo isso daí. Então se a gente deixar o nível cair, a gente vai ficar só nessa, de mortadela versus coxinha. Bolsonaro 2018, Lula 2018. E quando a coisa vai ser muito mais profunda e vai atingir muito mais gente do que ambos os lados imaginam, né? Talvez até o nosso lado imagine mais. O outro lado eu acho que não está caindo na real de que vai pegar no bolso dele, dos pais dele, dos irmãos dele, não está ainda tendo a noção do perigo que a gente está correndo. Por trás desse processo, a gente está perto de encerrar, infelizmente, né? Essa conversa está muito boa e a gente vai ter a oportunidade de trocar muitas ideias, talvez virtualmente, né? Não sei. Mas assim, na verdade o que existe parece existir muito fortemente, e esse é um dos instrumentos do status quo também, da elite, né? A dificuldade da autocrítica, né? Então a pessoa foi o Aécio, depois do Aécio foi Cunha, depois do Cunha foi Temer, depois do Temer é Bolsonaro, e parece que agora não é mais nem Bolsonaro, é intervenção militar, né? Todos contra todos. Então, na verdade, é o seguinte, é um processo que a pessoa vai percebendo que foi enganado, que o projeto é muito ruim para ele, né? E ele não consegue ter autocrítica para olhar o seu texto, por exemplo, e ler, e compreender. Qual a dificuldade que as pessoas têm de se aprofundar, de compreender o que está por trás da vida dela? As pessoas têm para começar a conversa, uma preguiça de ler, né? Uma preguiça de ler generalizada. Até por isso que os memes fazem tanto sucesso, porque eles não dão trabalho nenhum de leitura, né? Mastigado, o meme é só um quadro, né? Só um quadrinho. E eu acho que, em termos jornalísticos, não funciona a leitura no celular. Vai mais... A leitura no laptop ou no tablet é melhor, né? Mais prático para você ler. Então as pessoas também têm que se habituar a fazer a leitura dos conteúdos que elas gostam, que elas acompanham, no tablet e no laptop, que aí eu acho que elas vão conseguir se aprofundar mais. Deixar o celular só para comunicação mesmo, né? Ou como telefone. Usar mais o celular como telefone. E para a leitura, usar mais o laptop e o tablet. Ler é fundamental. Fundamental, senão a gente não consegue levar o nível do debate. Você vê que um dos pecados do PT foi não investir em conscientização política da sociedade, né? Ao contrário do que dizem que o PT doutrinou, não, faltou doutrinação. E aí as pessoas poderiam escolher se elas queriam ser de direita ou de esquerda. Chávez conseguiu isso na Venezuela.
Então, mesmo com as brigas que eles têm, vocês percebem que tanto o lado direito quanto o lado esquerdo sabem muito bem pelo que estão lutando. Aqui no Brasil, eu sinto que a esquerda sabe mais, né? Poderia saber mais, mas sabe mais pelo que está lutando. E na direita tem muita gente que não sabe pelo que está lutando. Bom, nosso Nós tempo esgotou, infelizmente. né? Infelizmente a gente está ocupado, né? Os dois Tá. não foi combinado, mas pelo visto aconteceu. Mas, Sinara, a gente diz que esse programa ele é sério, mas não é sisudo. E a gente sempre termina o programa fazendo uma pergunta clássica. Você prefere mortadela ou caviar? Sem dúvida, a mortadela. Sem dúvida. Eu acho engraçado que as pessoas ficam colocando essa história da mortadela como se fosse atacar a gente, né? Quando a mortadela é uma delícia. E uma comida popular. Eu acho que embute um preconceito de classe, né? De chamar a gente de mortadela. E outro dia eu achei uma relíquia, compartilhei na minha página, um pedacinho do filme italiano que o cara fala assim: mortadela é comunista. Vocês viram ou não? Não. Mortadela é comunista. Salame socialista. Aí depois ele chegava presunto cozido, como é? Fascista. Eu achei muito engraçado, porque tem tudo a ver com a discussão que tem, que vocês estão propondo nesse momento. Né? Então, sem presunto cozido. Agora, eu vou te falar, coxinha não, acho muito oleoso. Tá bom. A gente quer agradecer, infelizmente a gente tem que encerrar, né? Então agradecer a Sinara, né? Muita gentileza da parte dela nesse corre-corre, né? E a gente pretende realmente manter um contato mais próximo, Ótimo. viu? Tá certo? Gostei E a muito gente da ideia do puder programa. trocar aí vivência e experiência. Um abraço a todos aí e até o nosso próximo programa. Até o próximo. Até a próxima quinta-feira.